Prezados amigos, o Diálogo Espírita de hoje traz o tema EQMs, ou experiências de quase morte. Vamos dar aqui definições, pesquisas, as fases e casos reais. No nosso espaço para as respostas dos nossos, ou melhor, para as perguntas dos nossos telespectadores, a questão mais uma vez envolvendo a desencarnação. Por que há diferenças e por que às vezes umas se dão de uma maneira bem tranquila, outras vezes de uma maneira mais agitada, mais conturbada. E para encerrar, um comentário a respeito do catador de papel do noroeste do Paraná, que encontrou na rua 50 mil reais em dinheiro e cheques e apressou-se em fazer a devolução, procurar pelo dono e fazer a devolução. E no ar, portanto, a partir de agora, Diálogo Espírita. Prezados irmãos, estamos aqui mais uma vez, trazendo até vocês algumas informações, hoje de um caráter mais técnico, da área da medicina, mas que tem uma relação direta com os estudos espíritas em função de que trata da desencarnação, assunto que a gente tratou em outras oportunidades, mas não especificamente com este enfoque. E nós vamos ver aqui, juntamente com o Gilberto Tomás e o Carlos Parchin, EQMs, ou experiência de quase morte. O que são essas experiências? Muito bem, uma definição das possíveis seria a observação, compilação, o recolhimento, reunião dessas informações e análise dos relatos de pacientes moribundos ou que foram já considerados clinicamente mortos e que retornam à condição de vida consciente e passam a fazer relatos a respeito de suas vivências na dimensão espiritual. É muito comum em estados comatosos ou durante cirurgias, às vezes o indivíduo está na mesa cirúrgica e passa por esse tipo de experiência de quase, realmente, às vezes, ser considerado morto. Quando o espírito e perispírito praticamente se desligam, quase que totalmente, do corpo físico. Geralmente presentes as descrições de um túnel de luz e o reencontro do outro lado com entes queridos, amigos, aqueles que antecederam aquele indivíduo na partida para o mundo espiritual. Então eu gostaria de colocar uma pergunta aqui para vocês, exatamente isso para deixar claro para o nosso telespectador. Por que eu falei que o perispírito e o espírito quase que totalmente desligados? O que significa isso? Se tivesse totalmente desligado, haveria esse retorno ou não haveria, Parchin, essa possibilidade? Não haveria. Se o perispírito e, consequentemente, o espírito se desligasse completamente do corpo, cessaria a vida orgânica e a própria impossibilidade da volta ao corpo. Na verdade, no próprio sono, nós temos um desligamento já bastante intenso do perispírito, que é o corpo do próprio espírito, aquilo que lhe dá revestimento, ele dá relação com a natureza. Nós já temos uma liberdade extremamente grande. No processo de um coma, de uma doença extremamente profunda, de um caso praticamente de uma parada cardiorrespiratória, essa liberdade se torna muito intensa, permanecendo apenas um pequeno liame que ainda vai possibilitar a volta ao corpo, porque se romper, cessa a vida orgânica que é gerada do contato do perispírito com o corpo físico. Então, nessas experiências, por certo, há um grau de liberdade, vamos dizer assim, quase no limite da morte, mas ainda não ocorrendo verdadeiramente. E por isso essa possibilidade do contato com o plano espiritual. Pois não, Gilberto. Até comentando, é interessante, porque mesmo que o perispírito ele não se desliga completamente do corpo, mas a gente sabe que o cérebro, nessa ocasião, deixa de receber oxigênio. Deixando de receber o oxigênio, realmente a ideia que está é que a vida acabou, a vida cessou. Mas não, ainda tem alguma ligação.
né? Nós vamos falar depois disso aí, porque os médicos fazem a alegação de que esses relatos das pessoas que passaram por esse tipo de experiência poderiam ser uma espécie de alucinação justamente pela falta de oxigenação no cérebro. Mas a gente vai falar mais na frente sobre isso. Eu queria colocar aqui para vocês, e para vocês, meus amigos telespectadores, alguns dados aqui interessantes. Pesquisas realizadas por médicos, psicólogos, terapeutas, às vezes assistentes espirituais que acompanham pessoas no limiar da morte, né? E alguns casos são feitos por essas pessoas, daí esses relatos, né? Eles que ouvem depois as pessoas contarem essas experiências. E muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, contados em livros onde há relatos autobiográficos. Então, por exemplo, a escritora Margot Gray, com seus livros Voltando da Morte, Perto da Luz e Transformados pela Luz, ela também havia passado por uma experiência semelhante. Daí o interesse dela estudar o assunto. Pesquisa dos Estados Unidos de 2008, revelada em 2014, 9% dos 39% de sobreviventes de infartos atendidos, evidentemente, acompanhados pelos médicos nos Estados Unidos, tiveram experiências de quase morte. O início das investigações, final da década de 1960, e uma das pioneiras foi a suíça radicada nos Estados Unidos, a Elizabeth Kubler-Ross. Outra pessoa de renome nessa área, Raymond Murray, após ouvir a palestra de um colega, o George Rich, esse George Rich narrava a sua experiência pessoal de EQM, o Raymond passou a estudar o assunto também, tem livros publicados, etc. E, aliás, esse George Rich aí teve essa experiência aos 20 anos de idade. Agora eu queria colocar para vocês aqui 5 fases que a maioria desses pacientes, essas pessoas que passam por essas experiências, eles narram. Resumidamente, seriam as seguintes fases. Primeiro, invadido por sentimentos de paz, beleza, alegria. Segundo, mais ou menos equivalente ao desdobramento mediúnico. Uns veem o seu corpo físico, outros não. As pessoas se sentem mais vigorosas, sentidos mais aguçados, né? Maior lucidez mental e um ambiente iluminado, normalmente. Ouvem os espíritos incitar, dizer que eles devem voltar para completar uma missão. É muito frequente isso. A sua hora ainda não chegou. Volte, você tem que fazer isso, aquilo, etc. Terceiro, a presença do túnel de luz, que não é, na verdade, um túnel de luz, é um túnel escuro, que ao final dele aparece uma luminosidade. Quarto, alguns saem, finalmente, desse túnel para um ambiente de luz, sente saudade dos que já estão ficando para trás, aqui encarnados, né? Alguns flutuam, alguns ouvem música. E o quinto estágio, belas paisagens, harmonia, luz, mas alguns andam por lugares tenebrosos. O que os nossos colegas aqui vão colocar agora é o seguinte, eu vou recapitular item a item, e eu queria que vocês dessem algum detalhe a mais a respeito de cada fase dessa, principalmente para ver se combina, né, com os conhecimentos que nós temos nas obras espíritas. Então, esse primeiro sentimento de paz, beleza e alegria, eu perguntaria, morrer é bom? É normal toda pessoa morrer e sentir essa paz, essa beleza, essa alegria? Parchem. Bom, eu diria que no caso de morte não seria normal para todos. Nós discutimos aqui recentemente que há muitas formas, muitas maneiras que dependem do merecimento e do conhecimento de cada um. O que nós podemos pressupor, neste caso, é que realmente as pessoas que têm a sensibilidade para captar essa experiência de quase morte e trazê-la de volta são pessoas que já têm algum preparo, alguma condição para tal e, portanto, estão num ambiente vibratório condizente com isso, porque, por certo, não deve ser igual para todos. Mas quem tem mais sensibilidade, tem a sua sensibilidade mais aguçada para o bem, por certo, recebe isso, percebe isso e traz essa experiência com mais clareza. Gilberto, esse segundo item aqui traz uma outra questão em relação aos ensinamentos espíritas. Diz aqui que eles se sentem com uma lucidez mental, uma visão
os sentidos mais aguçados, uma percepção maior geral, né? Às vezes ouve música, ambiente iluminado, mas isso não combina muito com aquilo que a gente aprende, nós falamos aí com o Parche na outra oportunidade, a respeito da chamada perturbação espírita, que as pessoas passam logo depois que desencarna. Como é que essa pessoa que nem morreu ainda, vamos colocar com essa expressão, já tem toda essa capacidade de ir ou continua justamente nesse raciocínio do Parche, porque de certa forma eles foram talvez previamente escolhidos para passar por aquela experiência e já estão realmente mais preparados para enfrentar, porque tem essa perturbação espiritual tão curtinha. Wilson, Parche, amigos, eu concordo sim com o que o Parche acabou de colocar. Me parece que não são todas as pessoas que vivenciam essa possibilidade de chegar nessa experiência e depois retornar. Por quê? Porque por pesquisas que a gente fez, estudando tal, a gente vê que na maioria dos casos essas pessoas, depois que voltam, eles fazem uma revisão da própria vida. Né? A sensação de se reaproximar de eventos ou de pessoas ou de situações, eles têm um entendimento maior da vida em si. Né? Eles não veem mais tantos obstáculos ou quando os veem, já tem uma forma de tentar ultrapassar sem sofrer muito. Né? Então, esse retorno, aspas, à vida, faz com que eles venham assim com uma forma diferente, normalmente desconhecida até então, de vivenciar aquilo a que estão sujeitos no dia a dia. Né? Então, concordo sim até com esse porque raciocínio. Os espíritos falam que a perturbação para alguns é questão de segundos. De segundos, talvez exatamente. Esteja nesse caso aí. Agora, Parche, por que nas obras espíritas as narrativas, Allan Kardec, ou mesmo através de outros médios posteriormente, por que eles... Eu desconheço que eles tenham mencionado o tal de túnel de luz, o túnel escuro. Por que esses relatos são diferentes? Wilson, eu acredito numa coisa que vem do próprio conhecimento. Ninguém consegue perceber o que não conhece. Então, à medida que o conhecimento até da própria existência do plano espiritual, o conhecimento dos processos que ocorrem no plano espiritual, vai levando a aumentar a capacidade de percepção das pessoas. Então, naquela época, nem a medicina, nem os pesquisadores e nem mesmo o próprio movimento espírita tinham o conhecimento suficiente para detectar isso. Não tinham a sensibilidade de perceber. Se não temos a sensibilidade, não percebemos efetivamente. Eu acho que isso explica o porquê não estava colocado. Essa é uma questão... Claro, já tem algumas décadas de estudo, mas é bastante recente. Recente, com certeza. Meio século, né? Meio século. Um pouco mais de meio século. E os outros dois itens, né, recapitulando, alguns seguem adiante naquele túnel, saem para a luz, sentem saudade dos que ficam, normal, né? E outros se encontram com belas paisagens e alguns andam por lugares mais tenebrosos. Então não é tudo um mar de rosas, né? Existem algumas situações mais delicadas, mais complicadas que espíritos, e isso aí corresponderia àqueles espíritos menos evoluídos, com conflitos emocionais grandes, problemas morais e etc., que a gente já abordou em outras situações. Agora, passando para essa parte aqui que você tocou no assunto antes, Gilberto, sobre as explicações dos neurologistas. Muita gente acha que isso é fantasia, que é uma alucinação ou por uma questão de estresse emocional, porque o indivíduo acha que está morrendo e ele quer se agarrar à vida de qualquer maneira, há uma espécie de superexcitação cerebral, ou pela falta de oxigenação. Há médicos espíritas ligados, especialmente à Associação Médico Espírita do Brasil, a Marlene Nobre, desencarnada agora no início do ano, eles mencionam o Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, que é um grande estudioso da área, eles mencionam bastante o fato de que, na verdade, isso aí seria uma consequência, não uma causa dessas visões. Quer dizer, o fato de passar pela falta de oxigenação ou o eventual estresse, nada mais é do que o espírito reassumindo a sua memória, voltando lá para trás, revivendo realmente. Será que é por aí? Como é que você vê essa situação? Do ponto de vista espírita, é por aí. E muito embora ainda não seja bem aceito por parte da medicina, mas já há vários relatos de médicos, anestesistas, cirurgiões dentro do local, né, do ambiente onde a pessoa se encontra,
que depois relatam esses casos, né, que a pessoa volta e diz aonde esteve. Então já estão aceitando de certa forma, né, Wilson? Não tem mais como fugir disso, eles não encontram explicações plausíveis. E existem experiências, eu vou citar um caso aqui que eu pesquisei, que foi de um cardiologista-chefe do hospital Region State, chama ele Pim Van Lommel, deve ser esse o correto, né? Não sei exatamente, mas é da Holanda, que acompanhou 344 casos, né? E confirmaram todos depois que realmente as pessoas relataram que estiveram e voltaram nesse túnel. Né? Meus irmãos, nós até gostaríamos de nos alongar mais a respeito de assunto extremamente interessante. E só para fechar aqui, eu vou citar também mais um caso que foi noticiado no dia 10 de fevereiro, agora de 2015, a experiência pela qual passou uma médica ortopedista, uma médica americana, Mary New. Ela sofreu um acidente no sul do Chile, em 99, ficou 24 minutos sem respirar. Olha só o tempo, mas voltou. Então ela descreve que conheceu o céu, palavras dela. Fizeram perguntas a respeito de como é que era o céu, ela disse que não tinha nem palavras para descrever, que é muito diferente de tudo que tem na Terra e tal. E ela soube, durante essa experiência, que o filho dela ia morrer num acidente, ia morrer tragicamente. Não houve menção à data nem local. 10 anos depois, realmente o filho morreu num acidente de esqui. E pelo fato dela ser como o que ela é, uma médica, de um vasto conhecimento cultural, uma pessoa acostumada a lidar com fatos, né? Isso corrobora de uma maneira mais firme e determinada a realidade desses fatos. Ela não é uma pessoa qualquer no sentido de ser arrastada por uma superstição, por uma falsa impressão, nem nada. Então são relatos importantíssimos que merecem a nossa atenção aí. Bem, meus irmãos, nosso programa tem que seguir com os nossos quadros na sequência e voltamos daqui a pouquinho, ok? Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Fórum Ser Espírita 2015. Com o apoio da SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, a revista Ser Espírita realiza nos dias 20 e 21 de junho o Fórum Ser Espírita. O local é o Teatro Bom Jesus, a Rua 24 de Maio, 135, centro de Curitiba. O tema central é Espiritismo no século XXI, a contribuição espírita na evolução humana. No sábado, Mauri Rodrigues da Cruz fala sobre o Espiritismo no século XXI. Outros temas: Espiritismo, autoconhecimento e resiliência. Por que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião? Cultura espírita, desdogmatização da vida pelo aprender a pensar. No domingo, os temas são Destino, livre-arbítrio e determinismo, reencarnação, opção ou necessidade evolutiva, homeopatia, promovendo o sistema imunológico e o papel do Centro Espírita do século XXI. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Disque Ingressos, telefone 3315-0808, e parte da renda será destinada ao Lar Escola Leocádio José Correia. Maiores informações pelo e-mail contato@forumespirita.org.br ou telefone 41
3256 4383. No Espiritismo Responde de hoje, nos encaminharam a seguinte questão: por que algumas pessoas ficam tão agitadas e aflitas na hora da morte e outras desencarnam, como se diz, de modo muito tranquilo, mesmo que não estejam sedadas, como se estivessem prontas para o processo? O que o Espiritismo fala a respeito desse assunto? O que nós aprendemos da doutrina espírita é que a morte não é um fim, é uma mudança, uma etapa nova da própria vida. Assim como a borboleta, não é? Ela surge de uma lagarta, que se transforma numa crisálida, que se envolve toda, que consome aqueles órgãos que não servem mais para a nova vida e depois transcende e sai alada, não é? Aos ares, brilhante, bela. A morte também, para as pessoas que se prepararam na vida para a consciência do plano espiritual, para a existência com dignidade, que viveram em busca de ideais melhores, a morte é um processo de transformação em que o corpo perdeu a sua função, mas a alma continua inteira, íntegra, completa, e alça voo em busca dos seus amores, daquelas aspirações não realizadas, ao encontro daqueles afetos e familiares, dos quais temporariamente ela não tem a consciência de que estava próxima. Embora sabemos nós, a nossa família espiritual sempre nos segue e nos auxilia. Para aquelas pessoas, entretanto, que vivem presas à vida material, que cultivam o bem só para si mesmas, que são egoístas, portanto, a morte é um processo um tanto mais doloroso, um tanto mais difícil. Assim como a criança que não gosta de se ver privada do seu brinquedo, a pessoa de mente ainda infantil ou primitiva, que vive voltada só para o seu próprio bem, ela não aceita com facilidade o desprendimento daquilo que constituía todo o seu objetivo, todo o seu foco na existência. Ela não se preparou para a morte. Os nossos amigos espirituais que nos relatam o seu processo de passamento, como foi seu desprendimento, nos mostram nas suas próprias comunicações a diversidade de processos que se enfrentam no desencarne. O corpo físico, às vezes, deixa de funcionar e liberta o espírito num segundo. Mas o processo de desencarne ele é mais lento, porque ele significa o nosso despreendimento daquilo que nos ocupou por 10, 20, 50, 80, 90 anos de existência. Se vivemos voltados para as ideias do bem, se vivemos voltados para fora de nós mesmos, se somos mentes até materialistas, mas empolgadas pela existência, vivendo para o bem comum, pesquisando, abertas às novas ideias, nós estamos, de certa forma, preparados para o desencarne. Se, ao contrário, nós valorizamos excessivamente aquilo que nos rodeia, nos apegamos demais, queremos dominar o ambiente que nos cerca, em vez de servir e nos desprendermos do seu jugo, nós estamos menos preparados para o processo de desencarne. E essas ideias não são privilégio da doutrina espírita. Confúcio, há milênios, dizia assim, para morrer bem é necessário aprender e saber viver bem. Emmanuel, o espírito que orientava Chico Xavier e que nos trouxe tantas mensagens lindas, sempre nos disse, nós devemos viver como se o nosso corpo, como se o nosso espírito, não é, estivesse livre amanhã, como se o desencarne fosse acontecer a qualquer momento, prontos para entrarmos na realidade espiritual, com ideais, com hábitos de vida condizentes com essa realidade pós-morte. Mas devemos também ter a consciência de que a vida é imortal, que nós não deixamos de existir, que nós continuaremos sempre. Lembrando disso, nós estaremos prontos para valorizar aquilo que nós podemos levar conosco.
Aquilo que nós construímos, aquilo que nós amamos, aquilo que nós vivemos positivo e construtivamente. E os familiares também podem aprender a respeitar esse processo daqueles que partiram, não tentando retê-los em lembranças dolorosas, mas amando tanto que são capazes de libertar da sua lembrança de excessivo apego, jamais da do seu amor, aqueles que têm o seu momento certo para partir. Morrer é viver, viver bem, viver em plenitude, estar pronto a enfrentar os desafios novos sem se apegar àquilo que não é mais o momento de nos prender. Morrer é libertar-se, estar pronto para a vida nova. Fiquem conosco, nos mandem as suas questões, muita paz. Prezados irmãos, nosso comentário da semana em As Razões dos Fatos traz aqui, ilustrando o caso de um catador de papel do noroeste do Paraná, da cidade de Iporã, que neste início de maio, andando pela rua, encontrou dentro de um caderno comum, 50 mil reais em dinheiro e cheques, e apressou-se em procurar uma emissora de rádio local para fazer a devolução desses valores. Como a pessoa que havia extraviado já havia se comunicado com a rádio, não foi difícil localizá-lo, houve um encontro entre essas duas pessoas, o dono dos valores agradeceu muito, fez muitos elogios, deu uma recompensa para essa pessoa e prometeu fazer uma visita para ela. Esse senhor, o Antônio Garcia do Prado, e vale a pena aqui, porque a gente tem tantos nomes de pessoas que só fazem escândalos na nossa vida política, social e econômica, quando tem alguma pessoa que dá um exemplo desse, ela merece ser mencionada, nominada de uma maneira bem específica. Num país onde os noticiários de todas as horas, de todas as mídias, não conseguem deixar de denunciar e de comentar sobre escândalos de corrupção que envolvem muitas vezes bilhões de reais, ainda aparece gente como o senhor Antônio, né, que dá provas de um caráter ilibado, de uma honestidade absoluta, abrindo mão de usufruir daquilo que não lhe pertence apenas para conservar a tranquilidade de sua consciência. Uma pessoa que ganha 20 reais por dia, é bom que se frise. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, encontramos o seguinte enunciado. As pessoas que fazem o bem espontaneamente é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros. Como ainda estamos longe da perfeição, esses exemplos espantam pelo contraste e causam admiração, tanto mais porque são raros. Mas nos mundos mais avançados, o que entre vós é uma exceção, lá é regra. Eis porque os homens lá são felizes e será também na terra, quando a humanidade estiver transformada. E na questão seguinte, os espíritos identificam o sinal mais característico da imperfeição moral: interesse pessoal. O apego às coisas materiais é sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende às coisas deste mundo, menos compreende a sua destinação. É por ignorância do que realmente somos, espíritos, almas imortais, e que há que se continuar a vida. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem assinada por 3 espíritos, François, Nicolas e Madeleine, em 1863. Eles dizem o seguinte: a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. É adivinhada, se oculta na obscuridade
e foge da admiração das multidões. Se deixam ir na corrente de suas santas inspirações e praticam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Então, meus amigos, fica aqui a nossa reflexão, né? São raros, são exceções, talvez não sejam tantos. É que as oportunidades também não surgem toda hora, né? Toda hora que alguém encontra um caderno na rua com 50 mil reais. Existe muita gente honesta, muita gente de moral ilibada, como o senhor Antônio aí, e que se contrapõe a todos esses escândalos, esse verdadeiro tsunami imoral que a gente infelizmente tem presenciado aqui em nosso país. Que Deus nos ajude a nos libertar o quanto antes, não dessas pessoas, mas que possamos transformar os nossos hábitos, os nossos anseios, as nossas aspirações, a nossa conduta e modo de viver, para que nós tenhamos um país mais feliz. Muito obrigado, até a nossa próxima semana.